DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica de Marcelo Cabala, na TV Thomas Pipe e produção de Tatiane Palma. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e também em outras cidades da nossa região central do estado. Estamos também ao vivo pelo Facebook do Diário e YouTube e pelos canais 26 e 526 da NET. E para falar um pouquinho mais sobre o meu entrevistado de hoje, iremos fazer uma breve viagem no tempo ao ano de 1953. Neste ano, ocorreu a coroação da Rainha Elizabeth II do Reino Unido, recentemente falecida. Foi criada no Brasil a Petrobras e o Ministério da Saúde. E em Santa Maria, em 1953, ocorreu a fundação da Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas da nossa cidade. Faleceu em 1953 o escritor brasileiro Graciliano Ramos. E nasceram nesse ano Zico, ex-jogador e treinador de futebol, o jornalista e apresentador Chico Pinheiro e a atriz Vera Holtz. E no dia 7 de julho de 1953, nasceu o nosso convidado de hoje, Enio Marquesan. Muito bem-vindo. Prazer, saudação. Obrigado, Luiz. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu vou lhe chamar de professor, para ficar um pouco mais à vontade. Tá certo. Ele é engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal de Santa Maria, pesquisador na área. É apaixonado pela família e vê nela o seu grande suporte. E em casa que sempre recarregou as energias. Ama viajar, principalmente de carro. Gosta também de estar na chácara, no interior da cidade, onde gosta de descansar. Foi criado no interior, ele vai nos contar, por isso esse apego à terra. E os brinquedos da infância eram feitos por ele mesmo, sempre muito criativo. Estão certas essas informações? Exatamente isso, Luiz. A nossa produtora Eduarda, assim, ela deu uma pesquisada. Caprichou aí. Caprichou. Professor Enio, queria que o senhor me contasse um pouquinho. Então, o senhor nasceu em Santa Maria, nasceu perto dos morros, o senhor estava me contando ali. Me conte um pouquinho da sua infância, dos tempos de guri, das principais lembranças dessa fase. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É verdade. Nasci no interior, pertinho aqui, Santa Maria, 20 quilômetros, onde estamos aqui 10 quilômetros, sou pé do morro. Fui criado ali, somente na infância, né? Depois meus pais mudaram e eu vivi então essa vida junto com a natureza, né? Contato direto com a natureza, de manhã, de tarde, de noite. Tomando banho de açude, de sanga, de rios, né? Subindo nas árvores para comer frutas, né? Um caqui, uma pera, uma laranja, bergamota. Tentando fazer os brinquedinhos que era possível fazer, porque não se tinha recurso e nem onde comprar também naquela época, né? Estudava num colégio próximo, bem próximo de casa, inclusive a professora, em alguns momentos também ficava lá em casa junto com a família, né? Então, boas lembranças desse tempo aí de contato com a natureza, do puro, né? Isso certamente me remeteu depois a seguir a carreira profissional na área, na verdade. Qual era o seu contexto familiar, professor Enio? A família grande, muitos irmãos, filho único? Não, somos 6 irmãos. Família italiana normalmente é numerosa, né? 6 irmãos, uma mana e 5 irmãos, né? Eu sou o mais jovem deles, o mais novo. Então, peguei o final do período que meus pais ficaram aqui, depois eles se mudaram, né? Meus irmãos sempre ajudando os pais, estudando e depois ajudando os pais na atividade agrícola. Depois foram tomando o seu caminho, né? Eles, 3 deles aí encaminhados para 4, né? Encaminhados na atividade agrícola também, né? Da agropecuária.
e 2 irmãos aí que nós seguimos na parte, digamos, seguimos estudando, né? E eles ficaram trabalhando para ajudar o pai e dar o sustento para nós, né? E de certa forma todos ligados à terra, né? Todos, né? Até hoje todos nós, assim, voltamos lá, né? Para nos abastecer do puro, da energia que tem a natureza toda, né? Professor Enio Marquesan, esses brinquedos, o senhor falava que construía os próprios brinquedos, eu fiquei imaginando, né? Que brinquedos eram esses? Que material que era? É tão bom assim, eu faço questão de trazer de volta esse tempo aqui no DNA, porque às vezes a gente não fala mais, né, nesses assuntos. E a nossa juventude, as crianças agora nem conhecem. Eu usava bodoque também, né? Não dá pra negar, usava bodoque, não acertava em ninguém, mas eu atirava ali nos passarinhos e tal, né? Tinha que arrumar passatempo, então construir um bodoque, né? Não dava pra comprar. Era uma arte de bastante esforço, né? Quer dizer, desde o material. Tinha umas rodinhas que a gente pegava um ferrinho também e fazia essa rodinha andar também, simulando um carro, porque não se tinha carro naquela época também, né? Tinha jogo de bocha, a gente não podia ter, então ia no rio e tentava encontrar aquelas pedras redondas, né? Para tentar depois jogar, né? Então, tentava aos domingos, ia dos vizinhos, quando os pais permitiam, que domingo era onde se visitava os vizinhos, domingo à tarde. Durante a semana tinha que trabalhar, também ajudar nos afazeres do pai, principalmente da mãe, né? Os trabalhos mais leves, que a gente era pequeno. Então se ia aos vizinhos e era no morro, então se descia os morros aí em cima de um papelão e descia, e depois subia lá e descia de novo escorregando. Coisas desse tipo assim que a gente fazia, né? Ia pescar, não é? Também, pegar alguma lambari na sanga. Passava o tempo desse jeito, assim, desse jeito. Construindo carrinhos também, né? Com rodinhas, né? Então ia lá, cortava e tal, e tentava fazer um carrinho para carregar alguma coisa. Coisas bem simples, né? Eu estava editando um livro, uma biografia de um médico aqui na cidade, contemporâneo, assim, eu acho que da mesma sua época, e ele dizendo que as visitas aos vizinhos no final de semana virava trabalho, porque as famílias visitavam umas às outras para ajudar umas às outras no campo, né? E a mãe levava eles os levava para visitar uns coleguinhas que ajudavam a horta, fazer a horta lá do amigo, né? E era assim, eu achei tão interessante. Porque tudo era no campo tudo é trabalho. Tudo, né? É trabalho, bem isso, né? Porque tudo tem que ser feito pelas pessoas que estão ali. Normalmente os adultos, o pai, os adultos vão trabalhar na lavoura. Fica a mãe sozinha com uma série de afazeres, né? De alimentação, de roupa, de limpeza. Então precisava ajudar também aí, colher um graveto, um galho mais fino para colocar lá no forno, onde se fazia o pão, a bolachinha, para alimentar a família grande, né? Tinha que também se envolver com a alimentação dos pequenos animais domésticos, galinhas, né? São muito importantes para essas famílias, suínos também. Então, talvez aquela época tão pequeno mais atrapalhasse do que ajudasse. Sim. Mas enfim, ia se envolvendo e aprendendo os ofícios e a partir daí pegando gosto, sabendo fazer. Essas coisas são muito importantes pra gente, sabe, Luiz? Fazer e fazer de novo. Colocar a mão na terra. Exatamente, vai fazendo cada vez melhor, vai achando que aquilo não é tão difícil quando parece, né? E vai contribuindo para a família, né? Para aliviando um pouco o trabalho da mãe, do pai, capinar uma horta, como tu disseste, né? Talvez tapasse mais a sujeira do que capinasse naquela época, mas a gente vai aprendendo. E é essa forma de evoluir, né? De crescimento. E aquela frase, professor, aquela frase da mãe, do pai, que o senhor carregou para sempre, até passou adiante para os seus filhos, os principais ensinamentos, assim? Bom, sempre muita honestidade. Isso o pai e a mãe nos cobravam, a verdade sempre. Podia doer na primeira vez, mas na segunda não doía mais porque tu aprendia a falar a verdade. Trabalhar sempre com o que é teu, né? Com as coisas tuas, com o teu esforço, né? E o trabalho, né? O trabalho. Eu até hoje sou um aficionado pelo trabalho. Então, são valores que eles deixaram como formas. Olha, vocês têm que crescer sendo honestos e trabalhando, tentando prover o recurso de vocês, o bem-estar de vocês, das famílias. Isso eu carrego sempre e tento transferir para meus filhos. Acho que tenho
tentado transferir para eles também. Acho que eles aprenderam. E a principal fonte de renda dos seus pais naquele tempo era a terra também? Era terra, pequena propriedade, sopé do morro, com dificuldade de trabalhar, trator só veio chegar bem mais à frente, então era tudo quase que manual, animal, muita atração animal. Então, muito esforço. O pai também, depois de um tempo, ele comercializava produtos, comprava de alguém e revendia, né? Então, ele tinha um pequeno armazém, tipo de secos e molhados, onde tinha aquelas coisas básicas do interior, porque, apesar de estar 20 quilômetros de Santa Maria, era muito difícil chegar em Santa Maria, até a condução, né? O meio de locomoção. Depois que ele foi ter um caminhão também, mas senão era com carroça, carreta, né? Muito distante. Então, tinha um bolicho lá, como a gente chamava, que tinha essas necessidades básicas de alimentação, né? Daquelas coisas para a cozinha, para o lar, para as casas, e também alguns tecidos também, né? Muitas coisas de comprar roupa pronta não tinha, tinha aquelas pessoas que faziam, as costureiras, né? Sim. Então, pegava a roupa, fazia a costura, desde o uniforme da gente, eram feitos pelas costureiras. Reduzir custos era a grande meta, porque a receita também era pouca, né? E depois, então, foi evoluindo e tal, mas no começo eles sofreram muito aí para nos alimentar e nos criar, né? Hoje, 20 quilômetros a gente diz que é na cidade. É uma chácara na cidade, mas as dificuldades de locomoção não eram as mesmas de agora. Eu vou chamar, então, um breve intervalinho e já voltamos hoje no DNA com o professor Enio Marquesan. Curtir todos os lances da Copa na arquibancada mais conectada do Brasil, com a Claronet Virtua, você tem ultra velocidade de 500 mega para acompanhar todos os jogos em casa sem perder nenhum lance. Faça a sua casa vibrar nessa Copa com a internet com fibra com a maior estabilidade do Brasil, comprovada pelo Speed Test. Ligue para 55 3213 7280 e garanta 500 mega por apenas R$ 99,90 por mês no combo. Isso mesmo, só R$ 99,90 por mês. Esse gol não dá pra perder. E você ainda concorre viagens para a Copa do Mundo no Qatar 2022. Você e um acompanhante com tudo incluso. É a promo Tá na Claro, tá na Copa. Aproveite! Consulte condições de aquisição. Ótica Noal é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Noal, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. Neste mês de outubro, venha com sua família e amigos passar o dia no Resort Termas Romanas. Estrutura completa para todas as idades. Piscinas com água termal, tobogãs e a super novidade da Fazendinha do Bosque, que conta com várias espécies de mini animais. Passeios a cavalo e bosque para caminhadas e piqueniques. O horário de atendimento a partir de outubro é de terça a domingo, das 10 às 6 da tarde. Traga sua família e amigos para curtir momentos únicos e especiais no Resort Termas Romanas. Para mais informações, acesse o site resorttermasromanas.com. Quando os hormônios da mulher não estão normais, o ciclo menstrual pode se alterar. É muito importante dosar seus hormônios a qualquer sinal de alteração. No mês de outubro, o Lab Vida oferece a chance de você acompanhar seus exames hormonais com um check-up que inclui FSH, LH, estradiol e prolactina por apenas R$ 48. O Lab Vida está na Tuiuti e em mais 3 endereços em Santa Maria. Lab Vida, sua saúde é a nossa vida. No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o espaço que merece. Todos os sábados na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop. Não perca!
São 16 horas e 16 minutos, nós estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do meu entrevistado de hoje, Enio Marquesan. Professor Enio Marquesan, a escolha da agronomia, já na sua fase mais de escolher a profissão, foi inspirada na sua própria vivência. Como que foi esse seu caminho aí para a vida acadêmica? Como que se deu essa escolha? Pois é, sabe que eu tinha duas alternativas, ou agronomia ou medicina. E fui decidir lá na frente, bem pertinho do último instante mesmo. E estou contente por ter escolhido, acho que teria me dado bem na medicina também, porque eu gosto muito de usar a minha profissão para fazer outros crescerem, se sentirem bem. Então, acho que também me sentiria bem em outra profissão que tivesse esse mesmo objetivo. Mas ela certamente veio pela ligação do campo, pelas dificuldades que eu vi o meu pai ter de acessar uma informação. Dificuldade, ninguém visitava para levar uma informação. E mesmo mais recentemente, ainda hoje temos dificuldade de levar essa informação ao campo. Então, aquilo me doía muito e eu digo, eu acho que eu vou ter que andar nesta área aí para tentar melhorar a vida das pessoas. E foi aí que eu me dediquei a fazer agronomia e depois, né, nessa sequência, os cursos complementares e a pesquisa, né, e depois a extensão também. Então, uma coisa puxa a outra. Entrei como professor no ensino, mas na verdade a gente, com o andar da carruagem, a gente vê que só o ensino não é suficiente, tem que fazer pesquisa, porque senão, se não pesquisa, não lê, vai ensinar o quê? É uma coisa que eu ouvia nos corredores, né? E aprendi e memorizei, digo, olha, é por aí. E ouvindo o nosso sempre reitor, o doutor Mariano, dizia, ensino, pesquisa e extensão. E eu sempre me preocupei, como é que eu vou transformar a minha agronomia, o meu andar, tentando atender esse tripé de ensino, pesquisa e extensão. E lá, desde o início, eu estou tentando buscar essa integração aí. E aí o senhor sempre aplicou profissionalmente fora da universidade, mas se dedicou muito tempo também à docência. Certamente. Eu logo que me formei... Das primeiras turmas. Exatamente. Logo me formei, 2 dias, 3 dias depois, eu tinha sido convidado para assumir, né? Aquela época ainda era convidado, logo depois, então, um período depois tem que fazer o concurso, aí fiz todos os concursos também, né? Então começou, na verdade, com o ensino. Mas eu me lembrava sempre, eu comecei com arroz, eu sou muito ligado ao cultivo de arroz por causa dos meus pais, eram pequenos agricultores aqui, depois mudaram para Dom Pedrito, seguindo no caminho do arroz, né? Depois com pecuária, outros produtos agropecuários também, né? E aquela, quando me formei, eu pensei, e daí eu vou buscar informação aonde? Nós tínhamos que ir em Porto Alegre, no IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, que é o principal instituto que fornece informações de arroz aqui para o Rio Grande do Sul. Hoje tem outras empresas, mas a época era praticamente o único. E eu não me conformava com aquilo que nós, em Santa Maria, numa universidade, tínhamos que buscar informações no outro local, talvez não adequadas à nossa realidade. Tomei um ônibus e fui a Porto Alegre, entendeste? Falar com o diretor do IRGA. Do que tu quer aqui, guri? Eu digo, eu quero que tu me dê uma coleção de variedades de arroz aí, porque eu quero começar a estudar arroz em Santa Maria. E o meu objetivo é que a partir daí a gente consiga, com o tempo, formar um grupo de conhecimento amplo, com diversas áreas, a que a gente consiga ser um centro de referência aí. Claro que ele deve ter me chamado de louco, sonhador, etc. Mas me deu as variedades, peguei no ônibus, vim direitinho e comecei. Com isso as pessoas vinham me visitar, outras pessoas mais esclarecidas, eu aprendia. Com isso comecei a me relacionar com empresas, porque eu desde cedo percebia que a universidade não ia ter recursos para fazer ensino. Eu tinha que buscar esses recursos através da pesquisa, para que com a pesquisa eu conseguisse fazer ensino. E fazendo a pesquisa eu me relacionava com uma série de atores importantes, aí de pesquisadores, de técnicos, né? Fazia um ensino de qualidade, porque aí eu transferia uma realidade, como tu disseste, eu fui muito a campo, eu dei assistência a lavouras durante muito tempo. Agora, recentemente, que não deu, eu tive que me concentrar só na pesquisa. Então, eu consegui enxergar do campo, eu já sabia, mas agora os anseios, as dores reais. Então, eu agradeço sempre a Deus por estar pesquisando coisas que têm impacto direto na melhoria da vida do produtor, na melhoria dos processos, no custo mais baixo de produzir,
produzir, numa condição ambiental melhor de produzir, enfim, melhorar todos os processos, né? E a partir daí, então, que hoje, né, a gente tem aí diversas pessoas, né, trabalhando com arroz e tal, né? Já tem um grupo com um conhecimento bastante grande já, que já estamos extrapolando, fornecendo para outras áreas. Claro, tem muita coisa ainda a andar, mas eu me sinto muito faceiro porque eu enxerguei lá atrás isso, e com a ajuda de muitos professores, colegas, né, e estudantes, a gente conseguiu fazer isso. E a partir daí, né, da pesquisa, do ensino, a gente começou a ter credibilidade, o produtor começou a acreditar, pô, esse pessoal está produzindo coisas importantes, a gente começou a fazer a extensão, trazendo essas pessoas para cá. E um primeiro momento era de dar informação, mas logo os produtores vinham aqui e começavam a trazer outros problemas, e a gente se alimentava, né, com essas necessidades deles, né, e saímos a pesquisar também. Então ficava uma relação muito boa, ensino, pesquisa, extensão, e hoje eu acho que a gente tem que perseguir esse tripé mesmo a todo o custo. E a sua relação com os alunos? Muitos deles, com certeza, se tornaram amigos, colegas mais próximos, como que era? E a gente precisava de um grupo de pesquisa, precisa de pessoas que trabalham em torno disso aí, porque funcionários, colaboradores, no serviço público cada vez é menor em todas as empresas. Então esses alunos trabalham aí muito por devoção, por aprender, né? Por querer aprender, por entusiasmo, por dinamismo, por acreditar na proposta da gente, né? E a gente vai se ligando, muitos ficam muitos amigos também, né? Aprendem, põem o seu tijolinho, né? E eu sempre, com um momento como esse, eu costumo agradecê-los, aí sem eles a gente não teria chegado a esse ponto. Agradecer sempre a todos que na vida ajudaram, eu sempre gosto de dizer obrigado, estou me educando para dizer isso. Então essas pessoas ficaram muitas vezes amigos, parceiros, foram para os seus, né, são professores de institutos, de universidades, montando seus centros de pesquisa, coisa bonita, né? E começa a irradiar esse conhecimento, né, de informação, de valores, né? Eu achei tão interessante o professor Carlos Daut, que esteve aqui conosco ontem, ele dizendo, Luísa, tem assuntos, tem temas na área dele, que é enologia, que eu falava tantos anos atrás e recém agora, parece que eu recém agora estou desfrutando, estou enxergando na prática, né, alguns estudos, algumas pesquisas que ele havia feito, inclusive aqui sobre enologia na região, que antes parecia que só enxergavam isso na Serra Gaúcha. Isso é importante, né, professora? A sua semente na pesquisa e extensão, aquilo que começou lá atrás e parecia tão utópico e hoje está aí, né? Exatamente essa história do professor Daut, eu conheço, sua testemunha, e acontece talvez um pouquinho comigo também, mas acontece na informação de qualquer forma. Nós temos informações que foram geradas no século passado e apenas agora nós estamos colocando em prática, porque depende de uma série, conjunto de fatores, de mercado, o mercado que dita muito a adoção da tecnologia ou não. Então, esse mercado não é quando a gente quer, é quando um conjunto de fatores propicia que apareça o preço bom do produto, e aí essas informações vão sendo buscadas e elas vão levadas ao campo. E é bem isso que tu disseste, muitas vezes demora bastante. Questão cultural. Exato, cultural também, de educação, e essa é outra transformação muito grande que nós temos que fazer. Como fazer para transferir essa informação, né? Isso é uma arte de fazer, para um é de um jeito, para outro é de outro jeito, depende da recepção da pessoa, da idade da pessoa, do meio, da cultura, como tu disseste, mas são desafios. E tudo que é novo é recebido com desconfiança, claro, né? Para aplicar, principalmente, né, a pessoa que está no campo, que já tem ali um modo de ver e uma prática que para ele está dando certo, né? Claro, exato, tem que ter esse entendimento, porque se as pessoas fossem tão incompetentes, não estariam no setor até agora. Então, com o tempo eu consegui entender isso, as pessoas estão até hoje no sistema e elas foram capazes. O meu trabalho hoje é de aliviar esse esforço, de melhorar o processo, de fazê-los entender que tem outras demandas que a sociedade e o mundo coloca isso para nós, que eu que estudei tenho essa obrigação de saber. Ele que está lá fora não tem essa obrigação. Então, muitas vezes a gente espera que a demanda venha de lá. E hoje eu estou pensando o contrário. Se a gente estudou, está esclarecido e sabe da coisa, a gente tem que ir lá e provocar a criação dessa demanda. É a coisa inversa. Muita gente fica acomodada, eu só respondo por demanda. Não, se tu sabe o que é, cria essa demanda
e vai atender essa demanda. Eu acho que essa é a inversão que nós temos hoje da criação e da transferência de tecnologia. Eu acho que essa é a palavra, né? Não a imposição, a transferência do conhecimento, da tecnologia e de tudo mais. Claro. Os principais desafios, professor, que o senhor enfrentou ao longo deste período aí de implantação, de conscientização. Sabe que no início foram recursos financeiros. Hoje eu diria que não é mais recursos financeiros. Tem dinheiro para bons projetos. Hoje, Luísa, o que nos falta, a grande limitação são pessoas. São pessoas. Lucão, na terra? Em quase todo o setor. Pessoas com disponibilidade ao trabalho, a botar a mão na terra, com atitude. Esse é um grande problema, a atitude de fazer. Pessoas que enxerguem o que tem que ser feito e não apenas o que lhe dizem para fazer. Então esse eu acho que é um momento da sociedade. Eu vejo na minha área isso como grande limitação e vejo em diversas áreas que eu converso com colegas também, né, que estão querendo buscar pessoas, recursos humanos também, isso aí. Acho que nós temos que cuidar bem esse aspecto. E hoje, além dos recursos financeiros, então, eu acho que não é o limitante. Recursos humanos, e o principal hoje nos recursos humanos é fazer a gestão de recursos humanos. Porque nós somos muito, muito diferentes uns dos outros, com expectativas, com anseios e propostas diferentes. Como fazer isso num grupo integrar para olhar numa mesma direção, não do mesmo jeito, mas olhar numa mesma direção e todos buscar esse objetivo. Esse é o grande desafio, gestão de pessoas, mais do que propriamente a disponibilidade de recursos. Eu concordo plenamente com o senhor. Parece que de um tempo para cá tem-se cada vez mais se dado conta, né? Da necessidade de fazer a gestão das pessoas para que os processos realmente se efetivem. Os processos, se tiver quem os encaminhe, né, a gente consegue seguir. Eu vou chamar então mais um intervalinho. O DNA volta já hoje com o professor Enio Marquesan. Persona, a nova revista do Grupo Diário, já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Tudo isso com a qualidade do Grupo Diário. Mega Feirão de Ferramentas vai até dia 1º de outubro, com preços incríveis na linha de ferramentas. Mega Feirão de Ferramentas é na JA Ferramentas, na Ângelo Bolson. Sacola Econômica Santa Maria, especializada na venda e distribuição de cestas básicas personalizadas. Oferta materiais de limpeza e alimentos para pessoas físicas e jurídicas. Agora em novo endereço, BR-392, número 3322, faixa de São Cepé. Telefone 55 3032 3724. Sacola Econômica Santa Maria, bom para seu bolso, bom para a sua família. A luta continua. Iniciou a 2ª edição do Santa Maria Sem Fome. E você já pode doar nos 18 pontos distribuídos na cidade ou direto para as contas do Banco de Alimentos de Santa Maria. Saiba como doar nas redes sociais do Diário. A fome é real. Doe alimentos. Oferecimento: Prefeitura de Santa Maria. Realização Diário. Patrocínio: Fundação Eni e Unicred. Capital. Adquira conosco uma assinatura do jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. É dinheiro que você precisa? É na Barrichello que você encontra. Trabalhamos com consignado para Estado, IP, Federal e INSS. Ainda benefício de prestação continuada ao idoso e deficiente. FGTS e a opção de pagamento no boleto ou cheque, sujeito a análise. Credibilidade e o melhor atendimento é a Barrichello Empréstimos. Rua Venâncio Aires, 1401. Fone 3026-6262. Não fechamos ao meio-dia.
Chegou o Classificados Online do Diário. Nele, você encontra o serviço que está precisando, o imóvel dos seus sonhos ou aquele carro que você sempre quis. Além de poder anunciar o seu próprio negócio, imóvel e automóvel para milhares de pessoas. Tudo isso gratuito, simples e fácil. Acesse agora classificados.diariosm.com.br. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do meu convidado de hoje, o professor Enio Marquesan, da área de agronomia. Ele é marido da Maria Tereza, pai da Paula, do Ricardo e da Gabriela. Professor Enio Marquesan, a sua relação com Santa Maria, com a sua cidade natal? Ela é umbilical, né? Eu nasci aqui, me criei aqui, tive poucos períodos fora, basicamente períodos de fazendo curso, né, de mestrado, doutorado e tal. Mas sempre saía, voltava, tive oportunidades de sair em outras cidades, mas o chão, o telúrico, né, me chamaram de volta para cá. Então eu gosto muito de Santa Maria, me sinto muito bem, é uma cidade que acolhe aquele que quer fazer festa, o que não quer fazer festa, o que quer trabalhar, uma cidade muito agradável, trata bem as pessoas. Então eu me sinto absolutamente à vontade de Santa Maria. Embora hoje, há 44 anos para cá, a minha Santa Maria é a universidade. É o campus, é a área experimental. Então, 45 anos, né? 45 anos já de professor, né? Então, a minha Santa Maria hoje é campus, área experimental, cada um vai se afunilando mais, né? Vamos falar um pouquinho de família, então. Como que o senhor conheceu a dona Maria Tereza? Como é que foi essa história? Ela também é da área da agronomia? Não, é de letras. Eu era colega de uma irmã dela que faleceu, a Escila, e éramos colegas de cadeira, como chama, de mesa, assim, numa sala, né? E a Maria Tereza ia lá falar com a irmã dela e foi indo e nos conhecemos aí e tal, e aí que começou o namoro e depois o casamento com a Tetê, como chama. E como que é para o senhor, assim, esse conceito de família? É um pouco do que o senhor trouxe da família dos seus pais. Aqui, né, na apresentação, Eduarda colocou, para ele a família é o refúgio, é onde ele recarrega as energias. É o ponto central, é onde eu tenho prazer em voltar a casa à noite, entendeu? De ficar em casa, e trouxe isso de casa, dos valores do pai, da mãe, que sempre olhava os seus filhos com atenção, né? Quando estava frio, a mãe ia lá tapar os filhos e tal. Quando saía de casa, eu me lembro que ela sempre falava: será que fulano está bem agasalhado? Será que ele está se alimentando bem? Né? E o pai, do seu jeito, não dizia isso, mas pensava de outra forma o seu jeito de agir. Então, a gente vai carregando isso e essa preocupação com os filhos, que eles estejam bem de saúde, né? Que se encaminhem na vida, que sejam boas pessoas, né? Que tenham o seu sustento, né? Através do seu trabalho, do seu esforço. Nada demais, bem simples, mas esse esteio, esses valores, eles te dão sustentação, né? E como tu disseste, recarregam as baterias, né? E eu tenho uma família ótima que me atura nos meus momentos aí de meio ranzinza, que a gente às vezes traz da universidade os problemas, muitas vezes não separa, e eles conseguem tolerar tudo isso e continuamos juntos e tal, né? Então acho que é juntos e unidos e fortalecidos, tentando ser boas pessoas e bons profissionais, né? É o mais importante, né? O principal vínculo. Professor, nós temos um quadro aqui no programa que é o diagnóstico. Neste quadro, alguns especialistas em Enio Marquesan deixam um recadinho, dão a sua opinião. Não é um médico que vem aqui dar um diagnóstico.
Até porque ainda bem que o senhor está bem de saúde, né? A gente não vai precisar disso. Então a gente vai chamar aqui um áudio, o senhor vai ver se o senhor reconhece a voz. Às vezes a pessoa se apresenta, às vezes a pessoa faz um mistériozinho. Vamos aqui ouvir então o primeiro áudio. Vamos ver. Meu nome é Fernando Machado Santos e eu sou um dos filhos do Marquesan. Conheci o professor Enio Marquesan no início do ano 2000, quando comecei a cursar o curso de agronomia na Universidade Federal de Santa Maria. Cheguei até ele com o interesse de fazer parte da sua equipe de alunos que ele orientava, porque além de docente e professor, ele também é pesquisador. E foi lá, durante 6 anos, em que eu fiz o meu curso de agronomia e pude acompanhar de perto o professor Enio Marquesan. E o que é esse cara? E o que é esse professor? Fantástico. O professor Enio Marquesan é alguém determinado, alguém que sabe o que quer, que traça metas, objetivos e tem uma paixão, o arroz e as áreas de várzea. Ele está sempre buscando alternativas para melhorar a produção de arroz para o produtor e também achar novas tecnologias para serem utilizadas na área de várzea. Ele é um grande formador de profissionais. Eu conheço vários ex-alunos, bolsistas, que passaram lá pela várzea e que hoje ocupam um lugar de destaque. Então, o que eu tenho para dizer? O professor Enio, ele forma pessoas líderes. Ele ensina pessoas, qualifica essas pessoas e coloca essas pessoas no mercado de trabalho. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, professor Enio, de coração, por você ser essa pessoa, por você dedicar esse tempo em que o senhor dedica para poder formar nós. E sim, quando eu comecei a trabalhar lá, o pessoal chamava o senhor de pai, não na sua frente, né? Mas nós conversávamos lá e o pai passou aqui, o pai já passou, o pai já veio. Então, sim, como filhos, professor, como filhos. Muito obrigado. Um forte abraço, que Deus abençoe o senhor, a sua família aí, que certamente teve que se privar da sua companhia em função desses outros filhos que o senhor tem espalhado pelo Brasil. Que legal, né? Fernanda é professora do Instituto Federal em Sertão, né? E tem o seu grupo de pesquisa, né? Talvez até maior que o meu hoje, está dando seguimento. Que bom, né? Um resumo, quando ele chama de sou filho, chega, né? Diz tudo. Não precisa comentar mais, né? Como que... Não, mas agora a gente vai ter que comentar. Adotava os alunos, cuidava, aconselhava, levava para casa. Sem dúvida, sem dúvida. A gente... o que eu digo que o mais rico da passagem comigo é aquelas conversas ao final de tarde, na frente da minha mesa, onde eu passo valores de vida. Eu quero que eles sejam melhores que eu. Antes da minha idade, eu quero que sejam superiores a mim. Então, isso é o que mais esses conselhos ouvia também, né? Não entrava muito na intimidade, não. Deixava, né? Mas valores, onde seguia. Ele falou em líder, eu gosto muito dessa palavra, que sejam líderes, né? Que sejam luz. Isso que eu acho que a sociedade precisa. Então, fiquei muito contente com o depoimento do Fernando chamando a ideia. Muito bonito, muito bonito. E quando o senhor fala aqui, né, eu quero que eles sejam melhores do que eu e passar valores. Não precisa entrar na intimidade, mas passar valores das pessoas que estamos formando. Muito bonito, professor, muito bonito. Muito obrigado. Isso é um reconhecimento. Vamos ouvir, então, mais um depoimento. Vamos ver. Boa tarde. Eu conheci o Enio Marquesan nas lavouras experimentais da universidade. No início com lavoura de arroz e agora também com lavoura de soja. Ele nem sempre, ao longo desses anos, teve as condições ideais para desenvolver seus experimentos, mas nunca desanimou. Eu recordo que ele reclamava bastante, buscava melhores condições, mas nunca desanimava. E o mais importante, os resultados de suas pesquisas são sempre compartilhados com agricultores, não só da nossa região, mas de todo o estado, e diversos grupos de agricultores do Uruguai e da Argentina também estiveram aqui para conhecer os resultados dos experimentos do Enio. Diversas vezes estive visitando o seu campo de trabalho, cercado de alunos que procuravam aprender o que ele buscava, o que ele pesquisava,
E uma coisa importante, ele procurava motivar esses alunos para que continuassem com as suas pesquisas. Ou então recebendo comitiva de agricultores e didaticamente explicava os passos e o segredo de cada uma de suas pesquisas. A agricultura gaúcha deve muito ao Enio, pois os resultados do seu trabalho estão implantados e melhorando a produção agrícola, especialmente do arroz e da soja. Lembro também que numa oportunidade visitávamos uma empresa no Paraná e conversávamos com a proprietária, uma jovem empreendedora, e quando ela soube que éramos de Santa Maria, ela fez questão de lembrar que foi aluna do professor Enio e lembrava dele com muito carinho e dizendo que ela teve grande motivação dele para se tornar uma empreendedora, uma agricultora, e transmitiu para nós que trouxéssemos para ele um grande abraço e de agradecimento e reconhecimento por ele. Então, esse é o professor Enio, que faz pesquisas de grande valia para a comunidade, com bons resultados concretos para a comunidade. E a gente tem que reconhecer isso exatamente no momento em que, às vezes, nós temos a infelicidade de ver algumas pesquisas que não trazem grande benefício à comunidade, que têm resultados, inclusive, discutíveis. Então, nossos parabéns ao professor Enio, nosso reconhecimento por esse grande profissional da Universidade de Santa Maria, esse grande pesquisador que tanto benefício trouxe para a produção agrícola desta região. Cumprimentos e abraços, Enio. Meus amigos de caminhada de coração, meus irmãos de coração, aprendo muito com eles sempre, duas pessoas muito positivas e propositivas, né? E que muito me ajudaram na divulgação, quando estavam em órgãos aí da imprensa e tal, nos ajudando a difundir os conhecimentos. São irmãos de caminhada que eu tenho, agradeço também muito o depoimento deles aí, que bonito, que bom. Que bonito e que linda é a amizade, né? A amizade, a construção da amizade. Com certeza o senhor merece esse carinho hoje da CDN e dos seus amigos também. Eu vou chamar então mais um breve intervalinho, já voltamos com o DNA hoje com o professor Enio Marquesan. Ótica Noal é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Noal, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. Chegou o Junte e Compre do Diário. Promoção de eletrônicos. Para adquirir e participar, basta juntar 3 selos no jornal mais o valor promocional. Nesta edição, serão 4 eletrônicos. Caixa de som portátil Bluetooth recarregável, carregador portátil Powerbank, headphone sem fio, fone de ouvido. Disponível na sede do Diário, na Faixa Nova, ou na loja do Diário, no Elegância Shopping Center. Para mais informações, chama o Diário no WhatsApp 55 32 13 7272. Atualmente, as empresas de todos os portes precisam estar conectadas. E as pequenas e médias não podem se dar ao luxo de ficar de fora. Pensando nisso, criamos uma internet especificamente para você, com tudo que a sua empresa precisa para ter o melhor que a internet tem a oferecer e sem onerar o seu bolso. Ficou interessado? Não perca tempo e entre em contato conosco através do 0800 644 0692 ou pelo nosso site avato.com.br e descubra tudo que a internet PME da Avato tem a oferecer. Avato, soluções que simplificam. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 32 13 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você.
Neste mês de outubro, venha com sua família e amigos passar o dia no Resort Termas Romanas. Estrutura completa para todas as idades. Piscinas com água termal, tobogãs e a super novidade da Fazendinha do Bosque, que conta com várias espécies de mini animais, passeios a cavalo e bosque para caminhadas e piqueniques. O horário de atendimento a partir de outubro é de terça a domingo, das 10 às 6 da tarde. Traga sua família e amigos para curtir momentos únicos e especiais no Resort Termas Romanas. Para mais informações, acesse o site resorttermasromanas.com. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do meu entrevistado de hoje, o professor Enio Marquesan, que gosta muito de viajar, principalmente de carro. Como assim? O senhor gosta de pegar a família, pegar a estrada e seguir em frente? Colocar todo mundo dentro do carro e sair. Eu lembro que o período nós estávamos fazendo o curso fora aí, era fim de semana, feriado, era um carrinho pequeno, amontoava os 5 dentro do carro e saímos viajar ainda, né? Parava um hotelzinho simples, baratinho e tal, mas conhecíamos aí a região. Gosto muito de viajar, com a família e a trabalho também aí, mas de carro me dá um prazer muito grande, sabe? Tem algum local aqui na região, no estado? Vamos falar aqui da nossa região, né? Eu sei que tem viagens importantes, às vezes mais longe, mas que o senhor gosta de ir de vez em quando? Eu vou muitas vezes aqui em Livramento, Uruguaiana, São Borja, que eu vou aqui para o Planalto, tem ido menos, né? Zona Sul também, de vez em quando eu vou, né? Com a mulher, a família, eu vou nesses locais mais turísticos, assim, um pouco, né? Quando é trabalho, então eu já me desloco para outras regiões mais relacionadas ao meu trabalho, né? O senhor viaja bastante a trabalho, se for dizer, né? Eu viajo bastante. Gostaria de viajar mais, Luísa, sabe? Mas os compromissos, as aulas, que para mim é sagrado a aula. Eu não deixo de dar aula. Nesses 44 anos, já que estamos falando um pouco de mim, 45 anos aí, eu não lembro de um dia eu ter falhado uma aula. Por doença, graças a Deus, nunca. Talvez tenha transferido por um evento, um congresso, trocado com um colega, coisa assim. Mas nunca falhei uma aula. Então, tenho perdido muitas oportunidades de viagem, de congresso, porque para mim é sagrado a presença nas aulas com os alunos. É uma missão de vida. Exatamente, para mim é sagrado, nunca negociei isso, me orgulho disso e Deus me deu a saúde para nunca ter necessidade de faltar. Mas assim, sempre que possível a gente viaja a trabalho, ou sozinho, ou com alunos, né? Eu também gosto de levar muitos alunos, né? Quando tem, por exemplo, abertura da colheita do arroz, a gente tem um trabalho junto. Então, eu frequentemente estou indo lá e levo sempre alunos, porque aí também eles vão aprendendo um pouquinho, vão vendo outras realidades, né? E sempre então de carro, são distâncias perto, 300, 400, 500 quilômetros aqui no Rio Grande do Sul, 600 ida e volta, é jogo rápido, né, de fazer. E lazer, professor, além do trabalho. Bom, o senhor é apaixonado pelo seu trabalho. Seu trabalho também, não vou dizer que é um lazer, porque parece que a gente não está entendendo direito, mas como é bom fazer o que gosta. Mas além da agronomia, além das aulas, qual é o seu lazer? Não, só para completar isso, já que estamos contando história, de vez em quando minha mulher me liga aí 8 horas da noite, 9 horas, tu quer que eu te leve um colchão aí? É assim, entendeu? Olha que mulher que me atura assim. Então, mas além disso, eu gosto muito de fazer um churrasco. Então, fim de semana normalmente tem churrasco. Então, reunir as pessoas em torno aí, né? O antes do churrasco é o mais gostoso que tem, né? E gosto muito de comida como arroz, feijão, salada, coisa simples. Eu tenho minha hortinha lá, esses produtos todos vêm da horta também, né? Eu faço questão de produzir para que os meus filhos também entendam. Na faculdade tem uma hortinha também, que não é a minha área, mas que os alunos de repente peguem o gosto por isso. Os alunos que eu dou aula também, eu coloco, olha, isso é uma coisa que vocês podem fazer, quer dizer, tentar com exemplo, né? Então, são coisas simples assim do que eu gosto, né? Viajar com a família, quando possível e necessário, com os meus alunos ou com grupos de técnicos, eu viajo também aí para distâncias maiores, então, né? Com grupos de técnicos, de empresas também, então aí
vai numa determinada missão, a região, a semana, 10 dias, assim, em períodos menores, a semana, por aí, assim. Então, viagens técnicas também eu gosto muito de fazer para a gente se atualizar em outros países, né? Sim, sim. Nós temos mais 3 depoimentos que eu não vou deixar de passar aqui. A hora avançou e nós vamos aqui ouvir, então. Gente, falar sobre o tio Enio é uma coisa bem fácil, porque é fácil falar de um amigo e é evidentemente muito fácil mesmo. E difícil porque para falar da trajetória, realizações e pesquisas, etc., que o tio Enio desenvolve, levaria uns dias, mas não teria problema nenhum, né? Um bom churrasco, uma boa carne, um bom vinho, um bom chimarrão, a gente poderia tranquilamente fazer isso aí. Mas vamos lá, o conhecimento do tio Enio, ele começa lá por 73, 74 mais ou menos, quando nós tínhamos uma prova de botânica, uma prova prática de botânica, lá na Faculdade de Agronomia da UFSM, e era o professor Maziero, a fera da botânica. Nós fomos estudar lá na República, onde o tio Enio morava. Depois fizemos algumas matérias na faculdade, na mesma turma, etc. Posteriormente, eu fui para Minas Gerais e ele fez o mestrado, doutorado, etc., e continuou como professor e pesquisador na área de soja e arroz na universidade. E hoje é um dos maiores conhecedores da cultura de arroz do Brasil, especialmente na pesquisa da utilização dessas áreas de várzeas, etc., para a utilização com a soja, plantio da soja. E nesse assunto, o tio Enio é referência nacional. E também uma outra coisa, ele é apaixonadíssimo pelo trabalho que ele faz, né? Isso é evidente. E uma das coisas importantes que eu vejo também é essa transferência da tecnologia direto da academia para o produtor. Chegaram a ele os resultados da pesquisa, questão da drenagem, manejo do solo, etc., nas várzeas, né? E outra coisa importante é a interação com as áreas envolvidas no processo, máquinas, produtores, insumos, extensão, pesquisa, etc. E com uma harmonia perfeita, certo? Com os alunos, com a equipe dele, que é fantástica também. A outra coisa seria de salientar mesmo a dedicação dele para suas pesquisas, porque é sem limite. O exemplo disso, olha, em vários domingos, o tio saía correndo os churrascos lá da Tapera, ou lá em casa mesmo, para ir na universidade, para ver se estava tudo bem com os experimentos na várzea. E esse é um negócio que é incrível. Sai do mesmo churrasco para ir lá ver se estava tudo bem. Mas esse é o tio Enio, essa é a dedicação dele, que realmente é apaixonado pelo que ele faz. Então, gente, esse é o tio Enio. Entendo como um orgulho para a nossa classe agronômica. Um abraço, tio Enio. O Enio? O Enio é uma pessoa muito simples. É uma pessoa que gosta muito de estar em casa, os fins de semana tranquilos, e ele é muito família. Quando as crianças eram pequenas, ele chegava em casa e enquanto eu preparava a janta, ele brincava com os filhos. E eu não tinha os 3 filhos brincando, eu tinha 4 crianças brincando em casa. Porque ele estava sempre envolvido, sempre muito presente na vida deles. Esse sentimento de família, de união, ele traz de casa. E eu acredito que seja pela admiração e o reconhecimento que ele tem pelo esforço que os pais fizeram para dar uma vida melhor para os filhos, para dar condição de estudo, para que os filhos pudessem ter uma vida melhor do que a que eles tiveram. O Enio também é uma pessoa muito versátil. Ele, assim como está na sala de aula, na universidade, vestido, está num congresso, está dando uma palestra, ele está naturalmente num campo, pegando a enxada, limpando o campo, fazendo qualquer coisa. Ele vai de um extremo ao outro com extrema naturalidade. E me parece que assim com o mesmo prazer. Ele gosta dessas atividades todas que ele desempenha e ele faz com gosto. Eu admiro muito também no Enio a fé que ele tem. Ele é uma pessoa de uma fé inabalável. E admiro também o respeito e
a eterna lembrança, o não esquecimento, na verdade, dos modelos, das pessoas que foram modelo e exemplo na vida dele. E aí eu destaco o respeito e o eterno não esquecimento do Nelson, do irmão, que foi talvez o mais próximo dele nesse momento de formação universitária, dos primeiros anos de docência. Ele esteve bastante mais próximo do Nelson. E esse respeito que ele tem e essa forma de manter viva essa memória, pensando sempre nos exemplos positivos, eu admiro muito também. Eu acho que é preciso registrar isso. É isso aí, então, com o nosso DNA. É isso aí, Marcelo? Mais um depoimento? Não? É isso aí, então. Nós queremos agradecer. Primeiro perguntar, né? O meu cunhado, né? Que a vida também me proporcionou esse prazer aí de tê-lo comigo, um amigão que eu tenho. E a minha mulher aí. São características que nem eu sabia que tinha todas elas, mas eu fico emocionado e muito agradecido pela oportunidade. E eu achei muito bonito quando ela falou da sua fé, era um assunto pra gente ter falado aqui também. Mas o programa chegou ao fim. Eu quero agradecer a sua participação e dizer que o senhor está convidado a voltar outras vezes aqui no Grupo Diário, principalmente no programa DNA. Muito obrigado, cumprimentos pelo programa. O DNA então fica por aqui, voltamos amanhã neste mesmo horário com mais uma entrevista exclusiva.